Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é diabetes. E para tal, nós estamos convidando o Dr. Wesley Pereira dos Santos. Wesley, é um prazer tê-lo aqui conosco. Principalmente eu agradeço o convite e mais uma vez é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento sobre doença da endocrinologia, né? Dr. Wesley, ele é bem modesto, né? Vocês vão ver isso durante a entrevista, viu? Eu só gostaria de lembrá-los que ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico especialista em endocrinologia, trabalha em Maringá há 20 anos. Então a gente já vai voltar com esse tema importante que é diabetes. Saúde Hoje, 14 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje com o tema em pauta diabetes, entrevistando o Dr. Wesley Pereira dos Santos. Wesley, diabetes é uma doença bem importante. Eu gostaria que você definisse para nós o que significa diabetes. Diabetes, basicamente, simplificando, é a presença em excesso de açúcar no sangue, da glicose, né? E, na verdade, o diabetes, a definição, seria a falta de insulina parcial ou total, que leva ao excesso de açúcar no sangue, né? Isso pode ser dado em qualquer pessoa, em qualquer idade, né? E a incidência maior
na idade adulta, após os 40 ou terceira idade. Bom, eu gostaria que você definisse para nós, você falou que a partir dos 40 anos, mas a criança pode nascer com diabetes também, né? Nós teríamos aí, no caso, numa classificação, 2 tipos de diabetes. Né? O diabetes tipo 1 é o diabetes da criança, da infância, da juventude, da adolescência. E o diabetes tipo 2 que aparece na maturidade, após os 40, 45. Né? Mas em ambos os diabéticos, ambos os tipos, tem que ter um fator genético hereditário. Dificilmente uma pessoa que não tem antecedentes, pais, mães, tios diabéticos, vai ter diabetes. Né? E o diabetes tipo 1, que é da infância e adolescência, é mais raro. O tipo 2 é o mais comum de todos, que eu acho que é esse que nós deveríamos focar hoje. Entendeu? O tipo 1 é um diabético mais grave, é o diabético que tem que tomar insulina, vamos dizer, já no primeiro dia que é feito o diagnóstico, né? Pode levar a óbito, se não tratado. É quase que uma urgência, uma emergência, entendeu? Porque ele dá na criança e pode dar desidratação, cetoacidose e uma série de complicações agudas. Né? O tipo 2 não, é um diabetes mais lento, mais insidioso, demora um pouco mais para aparecer as complicações, mas inevitavelmente vão aparecer e é necessário o tratamento. Você disse que um dos fatores de risco, bom, existem vários, né? Mas a genética tem um papel preponderante, né? Isso, a genética é o fator hereditário, né? Que leva, vamos dizer, junto com outros componentes que não são os principais culpados, que seria alimentação, falta de exercício, que contribuem para o diabetes, mas não são as causas principais. A principal é a genética e hereditariedade. Bom, eu acho que é interessante você definir para nós os sintomas, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Já ouviram falar no diabetes, porque isso é uma doença super, né, comentada. Quem é que não ouviu falar em diabetes, né? Quem é que não ouviu falar em exame, dosagem de sangue, de açúcar no sangue? Acho que todo mundo, né? Acho que a maioria, né? Só se a pessoa for meio alienada, mas eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar. Sintomas do diabetes, Wesley? Nós poderíamos dividir os sintomas em sintomas a curto prazo, que é quando você descobre que está diabético, e sintomas a longo prazo, que seriam sintomas decorrentes já das complicações da doença, que ao longo dos anos vai afligindo o paciente diabético. Mas a curto prazo, para se fazer diagnóstico, principalmente no diabético tipo 2, ele observa que ele está bebendo um pouco mais de água do que ele normalmente fazia. Então, uma sede muito grande. Ele observa também que ele começa a ter sede, inclusive de madrugada, levanta para beber água. Né? Junto com essa sede, ao mesmo tempo que entra muito líquido, sai bastante líquido. Aí ele começa a urinar demais. Então, excesso de sede e excesso que a gente chama de poliúria. Alimentação excessiva de urina, entendeu? E ao mesmo tempo que ele tem isso, aumenta muito a fome. Ele passa a ter uma fome insaciável. Por mais que ele coma, a fome vem, entendeu? Porque esse é um sintoma da desnutrição provocada pelo diabetes em si, né? Então, esses 3 sintomas: beber muita água, urinar muito, muita fome. Aí vem outros sintomas, mas muito mais insidiosos. Vale dizer também que o diabetes não começa, porque o valor normal, vamos dizer assim, é 100, 110, 90, 80. E o diabético com 110, 115, 120, às vezes não tem sintoma nenhum. Por isso que é importante fazer um check-up periódico em todas as pessoas acima de 40 anos. Né? E esse check-up deve ser feito também se a pessoa tem parentes diabéticos, se tem pai, se tem mãe diabético, avós. Então, fazer o exame
periódico, pelo menos uma vez por ano, do açúcar no sangue após os 40 anos. Essa é uma dica importante, né? Acho que não só através desse tipo de exame, mas outros exames também teriam que ser realizados, né? Agora teremos a participação no bloco Saúde Mental da psicóloga clínica Michele Maimone, que vai responder a seguinte pergunta. Michele, como explicar a morte para as crianças? É um prazer estar aqui novamente respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Eu acredito que nós temos que lidar com mais naturalidade em relação à morte. Antigamente, realmente, a morte era vista como algo natural, como parte da vida. As pessoas eram veladas em casa, se acompanhavam esse morto, né? As doenças também, as pessoas ficavam doentes em casa. Hoje em dia, com essa cultura da UTI, a pessoa fica doente, ela é isolada da família, ela morre longe dos entes queridos. E aí a gente acha que a gente não deve contar para a criança, que a criança ela tem que ser poupada disso. Eu discordo plenamente. Eu acredito que nós temos que informar a criança sempre da verdade. A criança deve saber que uma pessoa está doente, que essa pessoa vai morrer, que você não vai ver mais essa pessoa, que não tem como você falar com ela. Ela tem que ser informada disso. E se vier a óbito, falecer, eu acredito também que nós temos que levar as crianças sim no velório, as crianças têm que participar e depois ir ao enterro. É importante para que elas possam elaborar o luto e a perda. Se você priva a criança disso, ela não compreende esse processo. Um exemplo que eu vejo hoje em dia é quando um cachorrinho morre. Muitos pais, por amarem tantos filhos, privam o filho de lidar com esse processo natural da vida. Então, não, o cachorrinho desapareceu ou o cachorrinho foi para um outro lugar e compra um outro cachorro. Até com bichinho de estimação, nós já devemos estar mostrando para a criança, desde pequenininha, que a morte faz parte da vida. O cachorrinho morreu, você vai sempre lembrar, vai ter uma foto, esperar o tempo para elaborar aquela perda, depois comprar um outro animal de estimação ou adotar de preferência. Então, eu creio que nós devemos lidar com naturalidade e mostrar para as crianças desde o começo que a morte faz parte da vida e assim as crianças não ficarão traumatizadas quando o evento desses acontecer na sua família, porque é óbvio que vai acontecer na família de todo mundo. Foi muito elucidativa a participação da Michele, né, no Bloco Saúde Mental, lembrando que vocês também podem participar com perguntas, é só entrar em contato com o nosso Facebook, que está aí no nosso vídeo. Lembrando que a gente vai continuar com esse tema importante, que é diabetes, no próximo bloco. Saúde hoje, 14 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica.
Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Faculdades Maringá. Vestibular 2015 Faculdade Maringá. Provas para os cursos de Administração em Análise de Sistemas, Comércio Exterior e Marketing, e ainda para os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Inscrições até dia 21 de novembro. Provas dia 23 de novembro. Informações pelo telefone 3027-1100 ou pelo site www.faculdadesmaringá.br. Faculdades Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema em pauta diabetes, entrevistando o Dr. Wesley Pereira dos Santos. Wesley, muitos pensam que o vilão, né, do diabetes é o açúcar, né? Esse seria mesmo a causa importante, desencadeante do diabetes? O açúcar é uma consequência, entendeu? Em consequência do quê? A causa do diabetes é deficiência parcial ou total de insulina. Porque a insulina é o hormônio que regula as quantidades de açúcar no sangue. Quando o indivíduo precisa de energia para funcionamento geral de suas células, ele se utiliza o açúcar. E a insulina é o transportador para dentro da célula do açúcar. Se ele não tem esse transportador, há um acúmulo de glicose no sangue, né? E esse acúmulo a gente chama de glicotoxicidade, que leva a ser tóxico para o organismo inteiro, né? No caso, acho que o importante é a gente focalizar aqui as complicações do diabetes, porque geralmente a pessoa tem diabetes, não faz o tratamento, né? Fica lá, não vai acontecer nada comigo, né? Um pouquinho de açúcar no sangue não vai fazer mal a ninguém. Quais seriam as complicações mais importantes do diabetes, Wesley? Inclusive, eu diria que a razão do tratamento do diabetes é realmente evitar que ocorram essas complicações, porque nós sabemos que não existe ainda cura para o diabetes. Então a gente trata para evitar que essas complicações aconteçam e que o diabético tenha uma melhor qualidade de vida e que possa viver melhor sem essas complicações, né? E essas complicações atingem quase que o corpo inteiro. Neuropatia diabética atingindo os membros, o indivíduo passa a ter formigamento, queimação nas pernas, dormência, né? Problemas vasculares nas pernas, em geral, né? O acontecimento de úlcera diabética, gangrena diabética, que é tudo por causa macrovascular e microvascular, né? Se sabe que a maior causa de transplante renal, em que o indivíduo perde a função do seu rim, é o diabetes. Na sua área, Dr. Marmone, a gente sabe que o diabetes atinge a visão, levando inclusive à cegueira, que pode ser parcial ou total. Eu tenho pacientes que vêm acompanhado, guiado pelos filhos, ou guiado pela esposa e que não enxerga mais nada. Então você imagina o transtorno, um indivíduo desse que não tem mais visão. Ele não conhece mais ninguém, não vê mais os filhos, ele tem uma dificuldade para tudo, para tomar banho, para comer, tem que ser quase que dada a comida na boca, né? Então é um problema que passa a ser, inclusive, social, né? E você, como grande oftalmologista que já atendeu muitos diabéticos que perderam a visão, não é mesmo?
Diabetes, na verdade, a gente dá o nome de retinopatia diabética, né? E ela é a terceira causa de cegueira como doença no mundo, né? E é importante que se faça o diagnóstico precoce, no caso do diabetes dos olhos, né? Que dá o nome de retinopatia diabética. Há tratamento preventivo através do laser, entendeu? Mas o mais importante é controlar a doença. Exatamente. Se o indivíduo controla a doença, ele não desenvolve, né, comprometimento ocular. Então é fundamental, no caso, que se faça o acompanhamento com o endocrinologista, né, para que não aconteçam as complicações. Um comprometimento que acontece e o indivíduo tem culpa, né, no cartório, né? Sim, Se ele não faz a dieta rigorosa, né? E também a atividade... o medicamento, e o importante também é a atividade física. Atividade física. Acho que é fundamental também. Pelo menos uma caminhada, né? Para gastar a glicose do sangue, né? Queimar o açúcar. Queimar o açúcar do sangue. Ele queimando o açúcar do sangue, ele diminui, né? E melhora também o estresse, né? Estresse. E isso também ajuda no controle da doença. Lembrando que nós falamos dos medicamentos antigos. Mas nos últimos 5 anos e até esse ano já foram lançados mais novos medicamentos e se promete que esse próximo ano agora novos medicamentos serão novamente lançados e que tenham eficácia muito melhor e com poucos efeitos colaterais. Essa semana mesmo eu assisti uma palestra de um médico americano falando sobre um medicamento que já existe no Brasil, chamado dapaglifosina, esse é um nome científico, não é comercial, já existe, e que ele tem um efeito sensacional. Ele pode ser associado com qualquer medicamento, pode ser associado inclusive com insulina, para você diminuir a dose da insulina, e quase não tem efeito colateral. É um medicamento que tem um efeito inédito, que não existia em nenhum outro medicamento para diabetes. Ele elimina o açúcar pela urina. Então, se você... E ele vamos dizer assim, ele adapta ao perfil glicêmico. Se você tem muita glicose no sangue, ele elimina mais ainda. Se você não tem glicose e você é diabético, né, ele não vai ter nenhum efeito colateral. Mas eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo terminou, foi interessante lembrar aos nossos amigos telespectadores quão importante é fazer exames de rotina, principalmente a partir de uma certa idade, lembrando a genética, se você tem problemas na família, isso é fundamental. Eu acho que tendo esses cuidados, né, e obedecer rigorosamente o tratamento, eu acho que com isso vocês evitarão complicações seríssimas, não só sistêmicas para o corpo em si, para a visão também. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa agora, lembrando que no nosso Facebook você pode acessar os nossos álbuns, onde estão localizados os nossos vídeos. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 14 anos com você.